A nossa convidada de hoje é Shirley Maia Cusick, consultora e advogada internacional e ex-candidata ao Senado americano. Shirley, é um grande prazer ter você no nosso show. Muito obrigado por me ter aqui com você e será um prazer o nosso papo. Shirley, você é uma pessoa interessantíssima, premiada pelos notáveis aqui em Nova York, uma personalidade que já está aqui conosco desde os anos 90. Então, gente, fiquem até o final, porque essa entrevista vai ser riquíssima. Então, Shirley, eu adoraria começar com o que te trouxe aqui para os Estados Unidos. Você é uma pessoa que tinha uma vida, assim, fantástica no Brasil, é afilhada de Juscelino Kubitschek. Conta um pouquinho para mim, primeiro, o que que aconteceu lá no Brasil, esse contato com esse político que inspirou tantas pessoas, que construiu Brasília. Conta para a gente um pouquinho desse Brasil gostoso e aí depois você fala para a gente o que que te animou a vir para cá, por favor. Então, eu sempre digo que eu sou uma mutante. Eu nasci alguns meses depois que Brasília foi inaugurada. Cresci com Brasília. E ali naquele canteirão de obras, acabei sendo afilhada de Juscelino Kubitschek. Um padrinho maravilhoso com a esposa dele. E o tempo seguiu, mas nós tivemos aquela situação dele ter que sair e exilar na França. Moral da história. A Shirley Maia Cusick é uma mutante no sentido de eu trago comigo a raiz brasileira, o padrinho presidente, mas ao mesmo tempo o crescimento daquele canteirão de obra que é a minha cidade, Brasília. Eu sou muito orgulhosa do que fui, do que tenho e do futuro que vou ter. Mas o mais interessante é que eu cheguei aos anos de 1990, mais precisamente, quando o Collor de Mello fechou todas as contas de todo mundo. Aí meu pai chegou para mim e disse: Filha, você precisa de seguir sua vida com as suas filhotas. Aqui parece que vai ficar um pouco difícil. Então, um pouco meio que desapontada com o Brasil, desapontada com a política, eu vim embora, escolhi a América. Eu tenho assim uma relação gostosa, uma espécie de cumplicidade com a América. Já vim para cá falando inglês, me estabeleci, vim de lá advogada, e nesse momento eu fui criando essas relações políticas sem perceber. Eu imediatamente eu me tornei tradutora, eu ia para as cortes fazer tradução, fiz um trabalho muito legal de voluntária no FBI, na ONU, e ali fui ganhando uma experiência de ver quem é o Brasil, onde é que estávamos nós como Brasil naquela época. Nesse momento, a vida foi crescendo, eu fui me aculturando, eu fui recebendo a América como minha terra. E ensinei minhas filhas a fazer a mesma coisa. Nos tornamos cidadãs americanas, o mundo passou, girou, e hoje sou filha. Tenho 3 filhas e 6 netos, e tenho uma empresa bastante estabelecida, do qual ajudo os imigrantes. O que me favorece esse contato com o imigrante é por ser imigrante e amar a terrinha. Mas eu falo espanhol, eu falo inglês, e isso foi juntando mais pessoas para ajudar dentro desse perfil. O que eu amo mesmo é ajudar a nossa terra, os nossos imigrantes, em todos os sentidos. Me tornei essa pessoa que sou hoje, um escritório grande, 25 funcionários, estabelecido em Short Hills, e a gente vai cuidando dos imigrantes na medida do possível. Mas aquele sangue político lá na veia. Que maravilha! E a gente vai chegar nisso, porque olha, gente, que barato a gente ver uma brasileira, né, que fez tudo isso, que veio para cá, que se encontrou, que se americanizou, tirou o melhor da terra dos sonhos, e a Shirley foi candidata ao Senado americano. Então, olha que coisa Uhum. interessante. Então, para quem veio para cá agora e se sente sempre essa pessoa que ainda não pertence muito bem, ou não sabe nem se vai votar, a gente tem que participar. Como é que você, como uma imigrante, teve essa iniciativa de acabar não só votando ou participando, mas querendo entrar na política americana? Então, como uma das voluntárias trabalhando na ONU, eu vi muitas mudanças que eu achei que era necessário que eu me interessasse mais, que eu participasse mais. E, baseado nisso, eu fui me envolvendo mais na política. E a política me trouxe até aqui, com esse desenvolvimento de sair candidata convidada pelo Partido Republicano a candidata ao Senado. Então, eu me preparei para isso,
e saí candidata e não me arrependo, porque eu tenho um diploma político. Que maravilha, né, que interessante. E, assim, para quem achou isso fantástico, inspirador, temos tantos jovens agora que são tão mais politizados do que talvez alguns de nós fôssemos no Brasil. Infelizmente, algumas pessoas, da nossa geração, já 40, 50 mais, ainda viveram aquele tempo em que se fazia um pouquinho da lavagem cerebral no Brasil para: "Ah, política não tem jeito, não importa quem a gente vote, vai ficar tudo na mesma", as pessoas se pudessem não votar, não iriam, né, se fosse igual aqui que você vota se quiser, todo mundo ficava em casa fazendo churrasco, né, então, Isso. e tinha um pouco dessa falta de consciência. E o que que você acha, assim, agora para esses jovens que acham que: "Poxa, nós temos que ser responsáveis pelo meio ambiente, nós temos que fazer novas coisas", eles são muito mais politizados hoje em dia. O que que você recomendaria para essa geração, vamos dizer, de brasileiros, portugueses, que vivem aqui nos Estados Unidos e que gostariam de seguir seus passos no sentido de tentar se politizar, fazer parte, entrar realmente para a política para fazer uma diferença? O que que você recomendaria para eles, Sheila? Eu recomendo que as pessoas sejam mais informadas, que as pessoas, não percam tempo em relação a toda uma mídia que não traz nada, ou que ocupe o seu tempo em saber quem são os seus representantes políticos, participar, perguntar para cada político e ir atrás, saber aonde você pode ajudar, o que é que estão propondo para o seu futuro e para os seus filhos. Então se informem, isso é muito importante. E aí uma pessoa que for já americana aqui, no caso, pra se ela quiser realmente se candidatar, fazer alguma coisa, ela tem que se juntar a uma organização política? Eu acho que há muita curiosidade sobre isso para a gente estando num país diferente. Você poderia esclarecer um pouquinho disso para quem tiver curiosidade? Claro que sim. Para se tornar uma pessoa política é necessário se encaixar em algum partido, seja ele qual for. É necessário que essa pessoa tenha uma participação e que ela saiba quem ela quer que siga os preceitos dela. Não existe ninguém a criar um partido. Aqui existem o republicano, o democrata e o independente. Então é necessário que essa pessoa se informe e veja qual dos partidos lhe encaixa melhor. E ali, participando, ela vai sobressaindo. E se ela quiser se afiliar a um partido e sair candidata, ela precisa do suporte do partido, como eu tive. Então, qualquer pessoa que for cidadão americano pode sair candidato, sim, mas ele tem que criar uma trilha Sim. para ele levar uma bandeira do que é importante para ele. Para mim, é a mulher, a família e as crianças. E, acima de tudo, o imigrante. Então, eu criei uma trilha, destaquei nessa trilha e fui chamada para ser candidata ao Senado Federal. Meus parabéns, que maravilha. Ótimo e excelente informação para todos. Você falou também de outras coisas, assim, que eu vejo gente em casa vendo isso e os olhos brilhando. Ser candidata para trabalhar, ser voluntária para trabalhar na ONU, para trabalhar em outras organizações que você falou de nome, americanas. Você podia falar um pouquinho como foi chegar aqui e se voluntariar para essas coisas também? O meu voluntariado no FBI, na ONU e até em alguns departamentos americanos era da minha época. Nesse momento agora, nós estamos com um posicionamento diferente, mas ainda assim, um estrangeiro como eu, que fala bem os dois, três idiomas, sim, pode se propor a ser voluntário e ali ter mais conhecimento. Por exemplo, a ONU. Ali é vestido de informações do mundo inteiro. Nós precisamos de pessoa que escute, que traduz. Se essa pessoa tiver essa capacidade, será excelente, um aprendizado maravilhoso. O FBI. O FBI já tem funcionários que falam o idioma, mas ser voluntário, 1 ano, 2 anos. Claro que ele vai ter que fazer um background, checar o seu passado, para saber se não tem problema nenhum. Vai ser treinado e ele vai ser voluntário, é muito bom. Então, se for jovem ainda, com o seu voluntariado, o FBI contrata até os 35 anos. Se for uma pessoa jovem, de repente pode se tornar um agente do FBI, um agente da imigração do ICE. Então, esses voluntariados só têm a crescer no seu currículo. Então, quando eu fiz isso, eu trabalhava e tirava todas as oportunidades que eu tinha para ser voluntária. Foi ali que eu fui conhecendo com o meu voluntariado sem salário, recebendo toda uma experiência, me transformando com a mentalidade americana que já tenho. Então isso é muito bom, porque nós Estágio e precisamos.
Work ao mesmo tempo, né, Ao Shirley? mesmo tempo. Hoje em dia, o meu escritório, eu tenho fluência em falar com as pessoas desses departamentos, porque eles me conhecem, entendeu? Então, quer dizer, moral da história, todo tipo de voluntariado, ele só tem a acrescentar para você. E por que sentar em casa, na frente da televisão, sem fazer nada? E por que não voluntariar um pouquinho mais, não é? Que maravilha você ter falado isso, porque eu sempre faço treinamentos aqui com jovens profissionais, trabalho sobre reinvenção pessoal e profissional, e eu sempre digo para aqueles que ficam muito ilhados: "Ah, eu quero ir para Manhattan, mas não falo inglês direito, tenho vergonha", se exponham. E eu falo dos voluntariados, mas as pessoas pensam que todo voluntariado é apenas em caridade. Tem vários em caridade, é muito legal, mas também tem tantos, eu fico feliz de você estar falando de lugares que as pessoas veem no cinema, na televisão e acham interessantes, porque ali, gente, é um estágio gratuito. Você não está Exatamente. mas você está aprendendo dos melhores em um segmento, assim, inteligentíssimo que pode te render empregos e contatos. Então, ouvindo aí da Shirley, que tem uma carreira, assim, absurdamente de sucesso, inspiradora, e que chegou aqui, que fez todo esse trajeto, então não se deixe intimidar por isso. E aprender inglês é vital, né, Super hoje. Sem é falar inglês, você nunca primordial, primordial. É primordial. necessário você não só aprender inglês, como aprender espanhol, que é uma língua latina, para que esse triângulo desses 3 idiomas sejam facilitam a sua jornada. É muito bom isso. Maravilhoso. E agora que você já nos deu esse background riquíssimo e maravilhoso, por favor, nos fale agora da sua empresa de sucesso e que ajuda tantas pessoas. De onde veio a ideia? Como que você começou? Pode falar da trajetória toda para a gente, por favor. Então, se você for no meu website, você vai ver um senhor lá que se chama Saul Gefter. Ele faleceu agora em 2022, mas ele foi, assim, o meu guia. Então, ele trabalhava para um grande escritório que era em Manhattan, e eu trabalhei muito tempo ali. Então, eu fui ganhando experiência, fazendo os meus voluntariados, e foi ele quem me deixou, preparada para andar com as minhas próprias pernas. No final da vida dele, ele me consultava para saber o que faria neste caso ou naquele. Então, eu tenho muita honra de ser, um produto dele, e fui obediente no sentido de aprender, e basicamente, tendo uma pessoa dessa natureza, ele me trouxe por ele ter passado por 33 países no mundo como cônsul, ele me trouxe todos os problemas que levavam o imigrante a não ter sucesso nos seus documentos. Então, o que que acontece? Isso. O que que acontece? Eu fui uma menina e uma estudante, assim, bem ferrenha. Quando ele faleceu, eu perdi um pai. Eu já tinha perdido meu pai um tempo atrás, há 20 anos atrás, antes dele. Quando ele faleceu, eu perdi um pai, porque ele me deixou um legado de sabedoria que não é para qualquer pessoa. Então, nós éramos um teamwork para um único objetivo: ajudar o imigrante com seus documentos. E com isso, eu abri o Worldwide Legal Service junto com ele. E nós fomos elaborando, elaborando. Hoje eu sou sozinha e tenho 25 funcionários, e a ideia é só essa. O dinheiro é importante, mas o sucesso do caso é ter um filho, é como se fosse ter um filho. Que Um green card, um imigrante é para mim um sucesso. A gratidão de um cliente é assim, é isso que eu vivo disso. Eu queria enfatizar aqui um outro assunto que eu falo sempre, e a Shirley está reforçando isso aí, que é a importância da gente ter um mentor Totalmente. da sua vida, não é, Shirley? Eu acho que quando você Não, encontra a pessoa é. certa, isso aí é água e o vinho para você ser aquela pessoa de meio sucesso ou de extremo sucesso, você concorda? Concordo, e eu sou mentora hoje em dia de mais de 20 pessoas, ensino elas a trabalharem, e estão ali comigo fora do meu escritório também, internacional. E como eu sou, inclusive, especialista no Visa Entrepreneur, que é o investidor aqui, então eu pego pessoas de vários lugares do mundo para a gente trabalhar junto. Então eu sou hoje mentora, como tinha ele como meu mentor, hoje eu sou mentora de várias pessoas, e com Que muito prazer. maravilha! Acabei acidentalmente entrando num assunto muito interessante. Fala mais sobre isso, que o canal tem esse propósito educativo também e comunitário. Se você quiser falar um pouquinho mais como que funciona a sua Então, mentoria.
Certo. Como é ser mentora? Ser mentora é trabalhar lado a lado. Ser mentora é ter uma pessoa com o propósito daquela profissão e construir essa pessoa dentro de um caminho que vire profissão para ela. Então, o que que acontece? Se a pessoa tem essa resposta e tem aquele feeling de que ela pode trabalhar nessa área, então é um casamento perfeito, porque assim eu vou investir, vamos ganhar dinheiro juntos, mas ao mesmo tempo eu vou construir sucessores. Eu amo ser mentora. E quais são os segmentos? Você é uma consultora internacional, mais do que E tudo isso, né, você além da parte migratória, você também ajuda em outros aspectos. Você gostaria de falar um pouco mais sobre esses outros serviços que você faz como consultora internacional? Sim, eu tenho advogados no meu grupo de funcionários e eles, de um modo ligado à empresa, advogados registrados como funcionários, eles fazem os casos menores. E eu fico com a parte internacional, mas sempre na liderança. Eu sou a diretora geral e a proprietária desse escritório. Então, quando eu falo mentor, mentora, e quando eu falo o que que eu faço, eu sou especialista no Visa Entrepreneur. É aquele visto que a pessoa investe US$ 1 milhão aqui e pede o green card para ela, depois que ela contrata 10 funcionários americanos. E por aí afora. Mas no meu escritório, nós atendemos tudo. É uma clínica de tudo que se refere ao imigrante. Não existe um caso, se ele qualificar dentro da lei, que a gente fale não. Então, todos os aspectos de pedido de visto, de pedido de investimento, legalização pela família, o visto de trabalho, o visto de noiva, tudo aquilo que se refere dentro da lei do Departamento de Imigração e da Corte, nós trabalhamos para o imigrante. E todos os nossos clientes, eu faço questão dele ter lado a lado um tratamento exclusivo em relação ao caso dele. Ele acompanha, ele tem direito à cópia dos documentos, é um papo reto. Então, para deixar eles felizes, a gente precisa munir o imigrante de sabedoria e de documentação para ele nos acompanhar. Funciona super bem assim. Existem muitos empresários brasileiros, microempresários, que têm essa fantasia até de: "Eu vou para os Estados Unidos, eu vou ganhar em dólar, vai ser maravilhoso", mas não querem vir ilegalmente. E você mencionou um investimento de US$ 1 milhão. Então, só para que quem estiver assistindo tiver uma ideia, eles aceitam um visto permanente ou uma cidadania, se a pessoa investir esse valor? E o que que é dado, nesse caso, para quem tiver US$ 1 milhão? É uma aplicação normal, tem que se abrir uma conta bancária para esse cliente aqui, depositar o dinheiro, tem que contratar 10 funcionários americanos. Essa empresa tem que produzir num tempo estipulado mais US$ 1 milhão, que não é difícil, por incrível que pareça, não é difícil. E depois disso, no encaminhamento dos papéis para a imigração, o próprio visto, que a gente chama de Visa Entrepreneur, que é o visto de investimento, ele produz o próprio green card, que a gente manda, que a gente faz um programa, a gente faz um projeto. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Ah, vem aqui você, a Lisa, então, Sheila, eu quero montar um salão de beleza. Ok. Qual é a especificação do salão de beleza? Quero montar um salão de beleza de homens maravilhoso e que esses funcionários todos vão ser os cabeleireiros masculinos, em que seja para o tô dando uma ideia, tá? Em que seja para o homem um centro de diversão, além de ser um salão de beleza. Bom, eu vou falar para ele assim: "Ok, eu preciso de um projeto. Ou você faz, ou eu faço". Normalmente eles fazem. Aí ele me apresenta o projeto e eu entro com esse projeto dentro das adequações da imigração e solicito o green card para ele e para a família dele. O que que acontece? Enquanto a empresa dele gira, eu peço um visto B1 e B2, ou às vezes eles todos têm. Ele pode ir e vir, depositar o dinheiro, sair, acompanhar tudo que está sendo feito, tudo muito às claras, tudo muito, muito bem selecionado. Ele acompanha a conta bancária, a contratação dos funcionários, o aluguel do estabelecimento, ele vira um empresário americano. Nesse momento, com toda essa evolução, chega o momento de aplicar para o Green Card. Esse Green Card vai ser baseado no projeto dele. Ele está fazendo uma proposta de não só ser um empresário brasileiro ou de outro país, mas ele vai ser um empresário americano e para isso o Visa Entrepreneur é um dos mais solicitados.
Mas o melhor de tudo é que você está investindo na América, contratando seus funcionários, produzindo, e isso vira a sua residência permanente. Muito bom. Ah. E aí, porque tem o green card primeiro e aquilo depois evolui para a cidadania final, tirar o E passaporte, 5 etc. anos depois, 5 anos depois, qualquer portador de green card, seja em qualquer categoria, pode, solicitar o seu passaporte, a sua cidadania, normalmente? pode. Sim, A lógica seria 5 anos depois, sim, mas para um casamento, se o casamento resistir, 3 anos. certo. Para o visto de violência doméstica, também 3 anos. O Sim, resto é tudo 5 anos. 5 anos, certo. Ele ganha um green card de 10 anos, É, sempre. Mas certo. quando chega nos 5 anos, ele pode aplicar para a cidadania. Lembre-se, ele tem que falar inglês para responder as perguntas da história americana. Dentro do nosso escritório, a gente testa os nossos imigrantes primeiro, antes de levá-lo para a imigração para o teste. Meu Todos escritório nós fica lá passamos muito por bonito. isso, né, cantar o hino. Exatamente. E a gente sempre tenta incentivar o pessoal, porque tem 2 grupos. Tem o grupo que acha: "Não, eu vou ficar uns tempos nos Estados Unidos, ganhar algum dinheiro, mandar de volta para casa, comprar as coisas que eu quero comprar no Brasil ou em outro lugar", normalmente no Brasil, por causa da diferença da moeda. Portugal não faz sentido. Mas e aí depois eu volto. Aí acabam ficando. Aí às vezes se queixam comigo, até quando eu escrevo artigos sobre isso: "Gente, tem que aprender inglês, sai da bolha da comunidade". Tem pessoas que vivem na bolha, que fala português, e aí não aprendem inglês nunca, porque a intenção era ficar só um tempo nos Estados Unidos, mas acabam ficando mais tempo e aí não aprendem. Não é detalhe, eu até falo, mesmo que a pessoa depois de 10 anos, 5 anos, já esteja com aquela vida organizadinha ali, entre aspas, você não está livre de uma emergência, de você estar sozinho num hospital, já vi cada situação morando aqui há 20 e poucos anos e trabalhando com caridade, com pessoas, a gente chega, nossa, eu nunca imaginei que eu ia precisar, e aí você vê, de repente, você está num hospital, eles vêm e te perguntam, no meio de uma operação, seu parente está passando por isso, tiro esse órgão, não tiro, corto a perna, não corto, a pessoa não sabe falar inglês, aí vai chamar o tradutor, então a gente conversa que quando aquilo acontece 3 da manhã, você pode não achar um tradutor de português. Aí pode ser um tradutor de espanhol que você entende mais ou menos, já nervoso, e uma decisão fatal, normalmente coisas envolvendo prisão ou hospital. Não É, precisa ser um inglês sem sotaque. Um inglês com sotaque fica até claro. charmoso. Não, e ninguém liga para sotaque aqui. O americano fica tão feliz, eu falo sempre para eles, quando você fala qualquer coisa, é melhor do que ele ter que se virar em português. Você está tentando falar a Exatamente. língua dele, E eles hoje em dia, enfiar um telefone celular na sua frente para um tradutor. É melhor o contato humano, não? sem dúvida. Você pega eventualmente pessoas que não necessariamente querem a cidadania, mas eles querem passar um tempo aqui fazendo alguma atividade ou vendo se a coisa funciona. E existe algum tipo de modalidade sem ser o visto turístico que a pessoa possa estar fazendo alguma coisa que, digamos, por um ano, ou tem que ser estudante mesmo? O visto a B1 e B2, que é o turismo para entrar e ficar aqui, que é o de negócios, que é o B1, e o B2 é de turismo. Normalmente existe a combinação entre o B1 e B2. Ele fica aqui, normalmente ele tem 6 meses para saber o que ele quer e transformar o visto dele de estudante. E lógico, o visto de estudante, Sim. o visto U, é um visto que, se você sofreu algum dano dentro do solo americano e a sua injúria vira um pagamento de contas para você ser remunerado, compensado pelo agravamento. O visto de terrorismo, que se alguém foi vítima, que é o visto T, que foi vítima de um terrorismo, foi vista de, passou na fronteira e ali ele foi, digamos, sofreu, foi confiscado por uma gangue nesse sentido. Se ele provar, tá tudo muito bem. O asilo é muito comum, que normalmente as pessoas, com a política que tem no Brasil, existem várias pessoas vindo para cá, principalmente carcereiros, policiais, que estão passando por uma situação bem diferenciada. O visto O é o visto que se pede para quem tem qualificações especiais. O que que eles É. chamam exatamente, que eles aceitam como, capacidade especial? Porque eu já ouvi isso antes, mas eles disseram que tem que ser algo que os americanos não façam. É verdade isso ou não? Não é que não façam, é que vamos dizer, deixa eu dar um parâmetro do meu cliente. O visto O, você está dizendo assim: "Olha,
Eu sou construtor de piso, mas eu sou especialista num designer de mosaico. Você não tem ninguém, então tem que se provar que ninguém naquela área é um artista na área de mosaico. Ah, eu trago pessoas para outro caso. Aí ele passa e a gente fez como eu fiz. Eu amei o visual desse meu cliente. Depois tem um outro que tem uma banda e ele toca bossa nova e ele simplesmente tem ali o seu perfil, de que ele é um cantor, mas com bossa nova, que mistura a música com a música, o jazz brasileiro. Então, se ele tem uma banda, se ele tem um local onde canta, cadê o outro americano que canta isso? Acho difícil achar. Quando acha, não tem o gingado do berimbau, né? Então, o que que acontece? Este é o visto O. Ou você tem uma agência de turismo, traz pessoas para a Flórida e você prova de que ninguém faz aquele trabalho específico. São coisas que você tem que provar de que a pessoa, o visto O, ele é um visto especial. Para conseguir ele, eu preciso de evidências de que ele vai ser único. Vai ser publicado em jornal e tudo mais. Mas aí ele vai apresentar um projetinho. Tem também o EB3, né, que a pessoa quer abrir um restaurante, mas ele é o cozinheiro, ele só cozinha comida brasileira. Ele só cozinha a comida mexicana, só ele sabe fazer aquilo lá. Ou então ele é da área de Equador e ele sabe fazer o ceviche. Então, são pessoas qualificadas, mas ela tem que apresentar uma qualificação para dizer: eu sou único e eu quero oferecer o meu melhor. E a gente trabalha em cima de enquadrar isso aí. É muito legal. O que que tem para o futuro da Shirley? Você com tudo isso na sua mão? Então, eu não sei ainda, mas possivelmente vou sair candidata de novo em 2028, mas como deputada federal, não como senadora. Sim. Eu tenho um partido republicano todo por trás da minha pessoa e eu fiz um sucesso absoluto na minha campanha. Tive, assim, votos que perdi a campanha por um voto muito pequeno e o partido por si só queria que eu saísse em 2026, mas eu não estou. Eu acho que eu devo me preparar para essa campanha para ganhar. E, basicamente, eu vou deixar o escritório andando com as próprias pernas, bem equilibrado, com as pessoas do qual eu sou mentora, para que eles possam caminhar com as próprias pernas, igual o Saul Gafter, o meu mentor, fez comigo. E daí então, com mais 2027 para 28, eu saio, se isso for o caso. Se estiver nos planejamentos de Deus, eu saio candidato. Senão, eu vou apoiar aquele que tem as mesmas ideias que eu tenho. Pessoal, então estamos nos aproximando do fim dessa entrevista maravilhosa. Eu queria perguntar a Shirley qual a recomendação que ela daria para os imigrantes chegando agora nos Estados Unidos. Então, nós temos duas classificações de imigrantes: o que vem legalmente e o que vem pela fronteira. O que vem pela fronteira é um imigrante com esperanças, com informações erradas. Ele vai trabalhar feito um escravo, vai ter que juntar muito dinheiro para tentar uma legalização que possivelmente não vai acontecer. Isso é muito triste. Bom, ele está deixando a terra natal dele e vai passar por isso. Tem solução? A gente sempre encontra uma maneira para estender o prazo dele ficar aqui. Ok. O imigrante que chega pelo aeroporto, a minha recomendação é o seguinte: veio de visto, preocupe-se em mudar o seu visto imediatamente para uma categoria de estudante e vá para uma escola, para que você se interaja com a América. Trate de estar nas duas pontas, trabalhando e ao mesmo tempo estudando. Essa é a melhor maneira até que você se desenvolva na América e decida se é aqui que você quer ficar. A América é maravilhosa. Então são duas categorias de imigrantes. Essas duas, elas se esbarram muito e ela deve ser muito bem informada. As duas categorias eu cuido dentro do meu escritório. Mas basicamente o que estão chegando, esses que estão chegando pela fronteira, esse pessoal, eles estão vindo mal informados. A América não é aquela América de antes, que ela já trouxe já a legalização e já está entregando. Não, está muito difícil. Então é melhor pesquisar exatamente que tipo de imigrante você quer ser. Esse é o meu melhor conselho. Shirley Maia Cusick, que entrevista fabulosa, educativa, inspiradora. Muitíssimo obrigada pela sua presença no nosso show. Um prazer estar aqui com você, sempre às ordens. E mulheres fortes como você e eu, nós vamos conseguir elevar a informação no nível de ajudar a nossa comunidade e as outras também. Então, será um prazer estar com você sempre que precisar.
Pouco depois de sua entrevista conosco, Shirley fez um filme sobre sua história e inspirou várias pessoas, ficando como um dos finalistas do primeiro Festival Brasileiro de Cinema Celular, que levou novos diretores a Cannes. Lá ela fez bastante sucesso e, com isso, impulsionou a sua fundação para ajudar mulheres. E se você que está nos assistindo em casa tiver uma história pessoal ou algo em volta de você que você acha que merece ser contado, participe do festival desse ano. É inteiramente gratuito e vocês vão poder participar em outubro deste mesmo festival que em maio de 2026 levará as melhores histórias a Cannes. Não perca essa oportunidade. Veja no nosso site como participar e vejo vocês na França no ano que vem. Tiago Tamucino Ferreira, um rapaz de 15 anos do Rio de Janeiro, começou a estudar música aos 5 anos de idade, mas diz que naquela época não compreendia muito bem o que estava fazendo e não tinha muita motivação. As canções só vieram a lhe impactar quando, durante a pandemia, ele encontrou conforto nas músicas que escutava diariamente. A partir de 2020, a relação de Tiago com as cifras e harmonias aumentou. Ao final da pandemia, ele pôde finalmente regressar aos seus estudos musicais, só que agora completamente engajado devido ao novo significado que a música detinha para ele no pós-pandemia. A música havia me salvado da solidão e da monotonia da vida em quarentena, disse ele. Elas foram como amigas que, naquele momento delicado, me ajudaram a permanecer alegre e emocionalmente estável. Eu não sinto muita pressão para fazer música, ela só vem para mim. Com isso em mente, Tiago se dedicou a evoluir na música, não apenas com elaborados repertórios, mas começando a compor suas próprias canções. Neste ponto, a música já havia se tornado seu passatempo favorito e a melhor forma de se conectar consigo mesmo, representando o que Tiago pensava e amava. Por fim, ele decidiu publicar algumas de suas canções e começou a fazer shows. Hoje tem uma banda. A minha banda é formada majoritariamente por um baixista, um tecladista, um baterista e eu, guitarrista e cantor. Mas a gente dá uma brincada também, e eu acho importante. Acho que a gente consegue explorar mais se a gente tentar, às vezes, mover o baixista para a guitarra, fazer uma guitarra base, ou talvez mover o tecladista para o baixo e o baixista na guitarra também. Abre oportunidades para a gente poder explorar outros sons ou outras formas de fazer uma música ou um cover que seja. É uma banda que aceita bastante essa fluidez, eu acho isso importante. Isso abre mais para o processo criativo. Diretamente do Rio de Janeiro, Tiago Ferreira vai falar para vocês que sonham em ter uma carreira musical, mas estudam ou trabalham em outra área, como ele concilia as duas coisas. Oi, Lisa, tudo bem? Conciliar a música com os estudos e com minha carreira, né, minha futura carreira, é um trabalho um pouco difícil às vezes. Demanda um pouco de, bastante esforço, né, e é uma pressão. Mas eu acredito que com um pouco de organização a gente consegue separar um pouco as duas vidas. Porque é quase como se fossem isso, né? Uma parte da minha vida é música, outra parte da minha vida é voltada aos estudos. Afinal, eu quero sim entrar numa universidade, eu quero me formar, eu quero fazer engenharia, né? Mas não deixo de querer também perseguir a música. Então é importante eu ter essa separação. Eu conseguir traçar meus objetivos em uma vida e meus objetivos na outra, para conseguir quase que separar meus dias. Falar, hoje eu vou
vou tratar de música e vou conversar com o meu produtor, vou tentar arranjar um show para mim mês que vem ou o que seja. E outro dia, por exemplo, eu vou falar, hoje eu tenho que estudar, eu tenho prova amanhã, então eu vou aqui sentar no meu caderno, vou ler as minhas anotações, ver os vídeos. Eu acho que a chave para conseguir conciliar esses dois mundos é justamente ter uma organização e uma separação, porque afinal são coisas muito diferentes, sim. Minha dica, se alguém quer começar na música sendo adolescente, é justamente ter noção de que vai adicionar carga horária para sua rotina, você vai ficar mais limitado, mas que, em primeiro lugar, é uma alegria enorme você poder subir no palco com uma banda ou mesmo sozinho e tocar na frente de 5, 10, 20 ou 100 pessoas que seja. E que também é uma responsabilidade enorme, né? Afinal, você vai estar ali sob pressão, principalmente quando você subir no palco. Mas eu acho que com um pouco de organização e com um pouco de conhecimento sobre o que você quer fazer, né? Reconhecimento sobre quais caminhos você quer tratar, você consegue sim conciliar as duas vidas. Minha recomendação principal é organização e separação, né? Mas recompensa muito, mesmo que seja uma carga horária pesada, recompensa muito. Eu ainda tenho muito para aprender, tanto na música quanto na minha carreira, mas eu reconheço que ter tomado a iniciativa há 1, 2 anos atrás foi uma chave que abriu várias portas para mim e que agora eu sou uma pessoa muito feliz por conseguir, às vezes, alguns shows com 100, às vezes 200 pessoas e, ao mesmo tempo, também um sucesso acadêmico. Consigo com a minha organização, com esse método de separar suas horas ou seus dias para ou tratar 100% de música ou tratar 100% de estudos, consigo alcançar também o sucesso acadêmico, que no caso vem em forma de boas notas ou em forma de conseguir perseguir a minha carreira, né? Você perguntou como eu quero seguir carreira, eu quero seguir carreira com engenharia, eu planejo deixar a música mais de lado. Mas, claro, se a música começar a me recompensar muito mais do que minha carreira com engenharia me recompensaria, eu planejo seguir com música, afinal são duas paixões que eu tenho, que dividem o mesmo espaço. Justamente por isso eu separo elas igualmente, uma a uma. Com certeza, o conselho prático de Tiago irá inspirar não apenas músicos aspirantes, mas aqueles que procuram na música uma forma de terapia. Tiago começou a se apresentar dizendo que se um dia sua música alcançasse 5 pessoas que, como ele, precisaram de conforto, ele estaria satisfeito. Agora, com shows lotados e um álbum por vir, ele reitera: música é amor e o legado da minha vida será sobre amar. Se algum dia a música de outros esteve lá para me ajudar a viver melhor, espero que a minha seja uma contribuição forte à música contemporânea e uma carta de esperança num mundo que às vezes parece tão triste. Depressão, sinais e saídas. A depressão, tida como o mal do século, vai se apresentando de forma muito dura, onde em torno de 20% da população mundial é acometida pela depressão. Aqui no Brasil, em torno de 40 milhões de pessoas sofrem dessa doença. Uma doença que nos inquieta porque ela pode nos atingir em qualquer momento da vida. Muitos são atravessados, são alcançados pela depressão ali na fase da adolescência, no final da adolescência, outros na vida adulta, mas nós temos inúmeros indícios
de crianças também deprimidas, depressivas. E as causas são inúmeras. Vários fatores podem desencadear uma depressão. Sejam elementos genéticos, uma história genética, uma herança genética, seja algo próprio do ambiente, sejam realidades biológicas. Mas podemos também pensar a depressão com fatores emocionais, afetivos, que podem contribuir para que essa doença surja. E quais seriam os sinais desse mal do século? Quais seriam os sinais de uma pessoa iniciando um quadro depressivo? E aqui cabe uma diferenciação entre tristeza e depressão. Porque a tristeza é uma emoção que nos invade, que nos atravessa, mas que passa. A tristeza, algo do campo humano que irrompe em nós por algum estímulo, alguma notícia, algum fato, alguma evidência, mas logo essa tristeza passa. A depressão não. A depressão é essa tristeza que não passa. Dois grandes apontamentos de um quadro depressivo: a tristeza e a perda de prazer. E pessoas acometidas pela depressão têm uma tristeza que não passa, que se instaura, que se instala. E com isso, também a perda de prazer. Então, no momento inicial, esse quadro depressivo, aquilo chamado de depressão leve, poderá ser tratada com terapia, com análise, com atividade física, com algumas orientações. Mas em quadros mais graves, será necessário também intervenção medicamentosa. Muitas vezes, quando o paciente vai buscar ajuda, ele já está num quadro grave, onde as atividades profissionais foram sendo paralisadas, onde a sua rotina, a sua dinâmica do dia a dia já está profundamente alterada. Que sinais poderíamos pensar que a depressão apresenta? Irritabilidade, alteração no sono, alteração na alimentação, pensamentos difusos, pouca concentração. Talvez você esteja passando por isso e será necessário dar atenção, porque no momento inicial o tratamento pode ser mais simples e também com grandes resultados. Não que alguém num quadro mais grave também não possa ter resultados, mas haverá uma complexidade maior. Então, poder buscar ajuda. Vivemos um tempo muito duro, muito agressivo, muito exigente. E qualquer um de nós poderá precisar de ajuda para fazer a sua própria travessia, para poder realizar as suas realidades, as suas atividades. Então, busque ajuda, se for preciso. Se cuida. Se você tem interesse em psicologia, acompanhe a Atos e Divãs, uma editora brasileira idealizada pelo psicanalista Antônio Quiné, que publica livros com linguagem acessível sobre diversos assuntos referentes à psicologia, incluindo a saúde mental. Quiné também é diretor da Inconsciente em Cena, uma companhia cuja meta é a transmissão da psicanálise através do teatro. Em minha recente viagem ao Rio de Janeiro, tive a oportunidade de assistir ao espetáculo Freud e o Homem dos Ratos, retratando um famoso caso verídico sobre neurose obsessiva, apresentado por Freud no primeiro Congresso de Psicanálise em Salzburg, em 1908. Foi um caso de análise bem-sucedida que permitiu o pleno restabelecimento da vida amorosa e do trabalho desse jovem rapaz, antes atordoado e infeliz.
No espetáculo, o próprio Antônio Quiné atua como Freud e o ator que representa o rapaz mentalmente doente é o psicanalista Igor Coelho. A peça fez tanto sucesso que foram convidados para apresentar-se em Londres. Altamente recomendo que vocês acompanhem as atividades das duas companhias. E para os que gostam de combinar arte com uma boa causa, durante minha visita ao Brasil, entrevistei pessoalmente a fotógrafa Adriana Oliveira, que fez um belíssimo trabalho fotográfico sobre mulheres que sofreram abuso. Esta entrevista foi durante sua belíssima exposição na cidade de Niterói, onde ela irá explicar a temática e como ela chegou àquelas imagens incríveis. Eu sou Adriana Oliveira, uma fotógrafa de Niterói, que tive o prazer de me associar à Coordenadoria de Mulheres aqui de Niterói para criar esse projeto, e foi lançado no dia 8 de março, mês da mulher. E aqui a gente tem uma sequência de imagens retratando o outono, porque eu trouxe a metáfora da natureza e das 4 estações para trazer essa mensagem, entregar essa mensagem que não quer calar, que é sobre a violência contra as mulheres. Então a gente tem aqui o outono iniciando e o momento que a dor acontece e se instaura na vida dessa mulher, criando uma cicatriz. Cada imagem dessa traz uma história única. Essas mulheres estão sendo atendidas nos equipamentos dessa coordenadoria de mulheres, que trazem suporte emocional e jurídico para elas, porque é um momento muito solitário na vida de uma mulher, ainda guarda muito estigma. A gente não quis trazer as histórias factuais, a gente quis trazer a dor e a esperança dessa cura. Mas aqui a gente está falando de 7 mulheres que sofreram em determinados momentos da sua vida, algumas com muita distância dessa dor, dentro do casamento, violência emocional, física, psicológica, financeira, houve estupro, estupro na infância, violência física com bastante crueldade. Então a gente está falando de mulheres que superaram essa dor, ressignificaram essa dor, estão trazendo corajosamente a história delas para esse espaço cultural, para reverberar uma mensagem de que essa caixa da dor não precisa ficar fechada, trazendo cura emocional ao abrir essa caixa e haver conexão entre as mulheres, conversar sobre isso, falar sobre isso, para ter um ambiente acolhedor e seguro para que essa dor seja curada. Enquanto essa dor está dentro de uma caixa fechada, nas sombras, essa cura não acontece. Então, eu trouxe essa mensagem de que há esperança, uma mensagem que a gente pode se conectar uma à outra, a gente pode corajosamente trazer essa luta à luz para poder ter uma esperança de viver uma vida plena. A gente finaliza a exposição com um verão, onde um voo acontece, um voo de protagonismo, um voo de liderança, liderar a própria vida, uma jornada de empoderamento, a rainha da própria história. Esse autorretrato se refere ao me incluir corajosamente também, porque eu tenho uma história na minha família de abuso. A minha avó, 87 anos, saiu de casa para romper um ciclo de abuso, e graças a essa coragem dessa avó, 87 anos, onde a coragem tinha que ser muito maior do que hoje, ela sofreu violência física dentro do casamento, violência financeira, emocional, e rompeu esse abuso com 4 crianças. Uma dessas crianças era meu pai. Bom, então essa foto inicia a exposição com a dor, porque o projeto se chama Metamorfose das Sombras à Luz. E eu trouxe a analogia e a metáfora das 4 estações. E essa foto, com as cores do outono, começa iniciando a exposição com a Priscila e a expressão da dor que ela sentiu no momento que ela sofreu a violência. A gente trouxe esse resgate de imagens, sem palavras, com um trabalho feito de forma coletiva com as mulheres reais, nesse coletivo de 7 mulheres, com o apoio de uma psicanalista para dar suporte emocional quando essa dor aflorou. Eu não quis trazer apenas uma beleza estética, eu quis trazer a verdade dessa mulher
através da arte fotográfica. A jornada de cura prossegue pelo inverno, onde entra uma mulher ressignificando sua história dentro do casulo, onde acontece uma espécie de luto, onde várias coisas são deixadas, dores, histórias que não precisam mais fazer parte dessa mulher. E a gente segue para a primavera, através das águas, a mulher encontra apoio com outra mulher, porque existe essa questão da sororidade, onde é preciso haver um reconhecimento de que juntas podemos ter acolhimento, um ouvido empático, uma escuta ativa. E aqui eu trouxe cor, calor, água, uma esperança de conexão, porque a dor traz muita solidão, né? E o final onde tem um voo, que é o verão, e é onde eu visualizei esse voo de protagonismo, onde a mulher se encontra já plena. E ela pode escolher para onde ela quer alçar o voo dela. A gente finaliza com esse céu azul, com o pôr do sol, porque a natureza traz esse tom curativo, né? Esse ambiente de cura. E aí a minha mensagem é trazer uma metáfora que seja palatável para qualquer idade, para qualquer classe social, para qualquer cultura. A gente tem uma experiência que ultrapassa as fronteiras da nossa cidade e possa ser entendido em qualquer lugar, em qualquer mulher do planeta. É a nossa mensagem de esperança e cura para uma mulher que sofreu uma dor, um impacto, um trauma. E todas nós nos irmanando nessa mensagem, que é o que eu acredito. Um agradecimento muito especial à fotógrafa Adriana Oliveira por esse trabalho maravilhoso. Os que me acompanham conhecem meu trabalho com a criação do método Picture Cure, de ajuda e autoestima através de métodos audiovisuais, incluindo fotografia, vídeos e áudio, e que eu fiz durante muitos anos um trabalho de fotografia com mulheres se recuperando do câncer. Trabalhos para elevar a autoestima, utilizando a fotografia para mostrar a essas mulheres que, apesar, às vezes, do tratamento, de perda do cabelo, de operações que realmente são bastante difíceis e mudam o corpo, que a pessoa pode utilizar a fotografia como uma forma de se reconhecer e se reinventar. Então, aprecio imensamente a iniciativa da Adriana e meus parabéns pelo belíssimo trabalho. Realmente, tudo isso está ligado a uma vertente de terapia fotográfica que é muito eficaz para a autoestima e para a recuperação de pessoas que sofreram traumas. Há mais de 15 anos realizando esse trabalho pelo mundo, fico feliz em partilhar a premiação recebida em Nova York. As brasileiras Lisa Andrews e Ana Célia Santiago realizam um lindo trabalho através da reinvenção pessoal e terapia fotográfica e da técnica de micropigmentação paramédica ou tatuagem reparadora de areola, como é popularmente conhecida. Elas auxiliam na recuperação da autoestima das pacientes oncológicas, ajudando elas a deixar para trás as dificuldades de lidar com a imagem do próprio corpo e dando um incentivo ainda maior no enfrentamento da doença. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama é o mais diagnosticado e um dos mais mortais no mundo. Pelo menos uma em cada 5 pessoas no globo vai ter a doença em algum momento da vida. E são pessoas como as brasileiras Lisa e Ana Célia que fazem ser um pouco mais leve a jornada de tantas pacientes. Pelo trabalho voluntário com essas mulheres, elas receberam no prestigioso Lincoln Center, em Nova York, um prêmio oferecido pela Buntiful Foundation and Future of Philanthropy World Summit. É com muito orgulho que eu os convido a conhecer Gislaine Murgia, que usou meu método para vencer a obesidade. Sua história venceu como melhor curta-metragem no Festival Brasileiro de Cinema em Manhattan e está prestes a se tornar um documentário. Desde criança, me lembro de mim como obesa. Comida, como qualquer vício, é uma forma de fuga. A ansiedade era tanta que eu tinha doces biscoitos estocados debaixo da cama, comia escondida no banheiro. Psicólogos e cirurgia de redução do estômago não funcionaram, pois eu não me amava. Quando arranjei um namorado, não importava que ele fosse um alcoólatra e me traísse.
Ele era o único que namoraria a garota obesa. Talvez eu tivesse ficado anos sentada naquele sofá, mas engravidei e quando descobri que era uma menina, não queria o meu futuro para ela. Parti para a América. Em Nova York, minha vida era trabalho e maternidade. Comecei a fazer sucesso como chefe de sobremesas, mas a carreira facilitaria o meu vício. Perto dos 40 anos, tinha problemas sérios de saúde, mas não acreditava que poderia emagrecer. Soube então de uma terapia fotográfica de reinvenção pessoal e resolvi arriscar. Naqueles 3 dias, aprendi os milagres do autocuidado e da linguagem corporal. Eu, que não fazia cabelos ou unhas, que não tinha ideia de como fazer maquiagem, descobri que, apesar do peso, eu tinha charme e, com o devido cuidado, havia uma mulher atraente escondida dentro de mim. Eu me olhava tão pouco no espelho que, em meu documento de identidade, marquei verdes como a cor dos meus olhos. Foi ali, aos 40 anos, que me olhei o bastante para descobrir que eles eram azuis. Ao longo dos meses, com o acompanhamento da terapia Picture Cure, a cura através da fotografia, minha autoestima cresceu e ganhei a força que nunca tive antes para encarar as dificuldades do emagrecimento. Comecei uma dieta e foram semanas de desespero, meu corpo sofrendo com abstinência de açúcar como um viciado em cocaína trancado numa clínica. Mas eu olhava para as fotos, via a mulher que eu podia ser e perseverava. Um ponto crucial da terapia foi me ensinar que roupas usar durante a transição para estar bonita enquanto emagrecia. Isto também me fez não desanimar. A terapia incentivava o autoconhecimento através de fotos e vídeos, e eu, que fugia de espelhos, me tornei confortável diariamente em frente às câmeras. A experiência foi como um renascimento. No fim daquele ano, fiz outra sessão fotográfica e quase 30 quilos mais magra. Na última década, me solidifiquei como esta ex-obesa que aprendeu uma nova forma de viver, se ver diferente e, finalmente, se amar. O mais importante foi que, ao longo dessa trajetória, pude ensinar minha filha as lições que ninguém me ensinou: o poder do amor próprio, do não se deixar ridicularizar e do viver sem ansiedades e fantasias. Os bullies estão errados. Identidade não é quem você nasce, mas quem você se torna. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.